Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo. Que presente é este momento, antes que o dia fale mais alto que Deus, antes que as notificações roubem a atenção, antes que as obrigações cheguem com o peso de sempre, você parou. Escolheu estar aqui. E há algo que acontece quando alguém escolhe começar o dia diante do Eterno. O Eterno responde, com presença, com paz, com um toque que nenhuma outra coisa desta manhã consegue dar. Bem-vindo a este momento sagrado. Toda manhã traz consigo uma pergunta não feita. Em quem você vai se apoiar hoje? Vai apoiar no seu próprio entendimento que é limitado, nas circunstâncias que são instáveis, na opinião das pessoas que é inconstante, ou vai apoiar no Deus que é o mesmo ontem, hoje e para sempre? Essa pergunta não é respondida com palavras, é respondida com escolhas. E você já começou a respondê-la ao estar aqui. Você disse com a sua presença, me apoio em Deus. E o céu ouviu essa declaração. Há um nome de Deus que eu quero apresentar logo nesta abertura. Jeová Jiré, o Senhor proverá. Foi o nome que Abraão deu ao monte depois que Deus proveu o carneiro no lugar de Isaque. Num momento em que a situação parecia não ter saída, Deus providenciou. E esse nome não ficou apenas naquele monte. Ele atravessou os séculos como declaração de caráter. Deus não apenas proveu uma vez para Abraão. Ele é, por natureza, o Deus que provê. E essa natureza não mudou. Ele ainda é Jiré para você. Hoje, o que Deus foi ontem, Ele é hoje. O que Ele fez por outros, Ele pode fazer por você. Não porque você merece mais, mas porque o caráter de Deus não tem favoritos. A fidelidade que Ele demonstrou ao longo de toda a Bíblia, com pessoas comuns, cheias de defeitos, em situações impossíveis, essa mesma fidelidade está disponível para você nesta manhã. Você não precisa ser um herói da fé para ter acesso ao Deus de Abraão, de Moisés, de Davi. Basta abrir a mão e receber. Senhor, eu começo este dia declarando que Tu és o meu Jiré, o meu provedor, o meu suficiente. Nos lugares onde enxergo falta, Tu és abundância. Nos lugares onde enxergo impossibilidade, Tu és o Deus que abre caminho. Nos lugares onde enxergo escassez, Tu és o Deus que multiplica. Esta manhã eu não estou apenas pedindo que Tu proveja, estou reconhecendo que provisão é parte de quem Tu és. Que antes de eu pedir, Tu já preparaste. E que o meu dia está nas mãos do melhor provedor que existe. Preste atenção no que está ao redor agora. O teto sobre a cabeça, a roupa que cobre o corpo, o chão firme embaixo dos pés, a água que vai beber ainda hoje. Coisas que parecem garantidas, mas não são. Que chegaram por uma cadeia de provisões invisíveis que nunca mapeou. A gratidão começa quando você para de olhar para o que não tem e começa a ver o que já está dado. E o que já está dado é muito mais do que parece. Sede gratos em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vós em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18. Gratidão é vontade de Deus, não sugestão. Não ideal para os dias bons, vontade. Em todas as circunstâncias, não em todas as circunstâncias favoráveis, em todas. Porque a gratidão não é uma resposta às circunstâncias. É uma postura de coração que reconhece que Deus está em todas elas, mesmo nas difíceis, especialmente nas difíceis. Vamos começar com um inventário de graça. Pensa em 3 coisas que tens e que nunca pediste. Que chegaram sem planejamento, que fazem parte da vida como se fossem naturais, mas que são presentes. Uma amizade que chegou num momento improvável. Um talento que nunca pediu. Uma segunda chance que não mereceu, mas recebeu. Cada uma é a impressão digital de Deus na sua história. Evidência de que Ele atuou muito antes de você perceber. Senhor, obrigado por tudo que deste sem que eu pedisse, por tudo que fizeste sem que percebesse, por tudo que segurastes sem que soubesse que estava a ponto de cair.
por cada porta que fechaste e que parecia boa, mas não era a tua, por cada espera que doeu, mas que depois mostrou o quanto era necessária. Obrigado por seres um Deus que age além das minhas orações e além da minha compreensão. Há uma palavra que quero trazer agora: renovação, porque todo dia é uma oportunidade de renovação. Não apenas o primeiro do ano, não apenas depois de uma crise, cada manhã, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A renovação é o ritmo normal da vida com Deus, não o estado de exceção, o ritmo. E quando você vive nesse ritmo, quando cada manhã você retorna ao Deus que renova, a sua vida vai acumulando renovações em cima de renovações. E isso se transforma em transformação. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12, verso 2. A transformação não começa nas circunstâncias, começa na mente, no que pensa, no que acredita, nas histórias que conta para si mesmo. A renovação da mente não é evento único, é processo contínuo, cada dia substituindo o pensamento velho pelo de Deus, o medo pela fé, a mentira pela verdade, a limitação pela promessa. Essa substituição diária produz uma pessoa nova. Senhor, renova a minha mente hoje. Identifica os pensamentos que não vieram de ti, as narrativas que o inimigo instalou sobre quem sou e até onde posso chegar, as crenças que minha história de dor confirmou, mas que não são verdade. Entra nos cantos escondidos do meu pensamento e faz a obra que só tu podes fazer. Renova, restaura, replanta a verdade onde havia mentira. Faz de mim uma pessoa que pensa de acordo com o reino. Vamos falar agora sobre o coração, não o órgão, o centro da vida interior, o lugar de onde brotam as motivações, os desejos, as decisões mais fundamentais. Porque você pode fazer as coisas certas com o coração errado, pode servir por orgulho, pode orar por performance, pode ajudar por culpa. E Deus, que vê o que o homem não vê, está sempre olhando para o que está por baixo, para a motivação, para o porquê, para o que realmente impulsiona o que está sendo feito. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16, verso 7. Desafiador e libertador ao mesmo tempo. Desafiador porque não adianta parecer bem se o coração não está alinhado. Libertador porque não precisa impressionar. Deus não olha o desempenho externo, olha a sinceridade interna. E um coração sincero que está tentando e crescendo, esse coração ele honra. Senhor, examina o meu coração, não para me condenar, mas para me purificar. Mostra onde há motivações não alinhadas contigo, onde sirvo por vaidade e não por amor, onde oro por obrigação e não por desejo. Purifica o que há por baixo, porque quero que minha vida seja verdadeira por dentro e não apenas correta por fora. Que o que as pessoas vejam seja genuíno, que não haja distância entre o que aparento e o que sou. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Salmo 51, verso 10. Essa oração de Davi veio do ponto mais baixo da sua vida, do maior fracasso, da maior vergonha. E mesmo assim, ele não pediu para Deus esconder o problema. Pediu para criar algo novo, não remendar, criar. E isso é o que Deus faz. Não remenda, recria, faz novo. Essa criação começa quando se pede honestamente. Há algo que Deus quer falar sobre o seu valor nesta manhã. Não o seu valor percebido pelo mercado, não o seu valor medido pelo que você produz ou pelo que as pessoas pensam de você. O seu valor intrínseco, o que você vale simplesmente por existir, por ter sido criado por Deus, por carregar a sua imagem, por ser amado por Ele com um amor que não tem condição nem limite. E esse valor não flutua, não sobe quando você tem êxito, não cai quando você falha. É fixo, determinado pelo Criador.
Olhai que grande amor o Pai nos tem dado, que sejamos chamados filhos de Deus, e somos. 1 João capítulo 3, verso 1. Somos. Não seremos se nos comportarmos bem. Somos. Agora. Como você está? Com as suas imperfeições, com a sua história, com o seu passado, que às vezes tenta voltar e definir o presente. Você é filho de Deus agora. E esse status não é conquistado pelo que você faz, foi dado pelo que Deus fez, no Calvário, de forma definitiva, para sempre. E quando você vive a partir dessa identidade, tudo muda. Você não precisa mais provar o seu valor, porque ele já foi estabelecido. Não precisa mais competir por aprovação, porque a aprovação que importa já foi dada. Não precisa mais ter medo de ser descartado, porque o pai não descarta os filhos. Não precisa mais se encolher para caber em espaços que diminuem quem você é. Você é filho do rei. E filhos do rei caminham com a segurança de quem sabe a quem pertencem. Caminha assim hoje. Quero falar sobre o que está difícil. Não vou fingir que toda manhã a vida está bem. Há pessoas que chegaram a esta oração depois de uma noite de choro, que carregam situações que não têm solução à vista, que estão no meio de algo doloroso sem saber quando vai terminar. Para essas pessoas, eu não vou oferecer fórmulas nem promessas fáceis. Vou oferecer a presença de um Deus que não foge da dor, que não minimiza, que não diz seja forte quando o certo é estar junto no que é fraco. Jesus chegou ao túmulo de Lázaro sabendo que ia ressuscitá-lo. Já conhecia o final, já tinha a solução. E ainda assim, o texto diz, Jesus chorou. João, capítulo 11, verso 35. Ele chorou. O Deus que tinha a resposta parou para sentir a dor antes de apresentar a solução. Porque para ele, a dor das pessoas não é apenas um problema a resolver. É uma realidade a honrar. E quando você está na dor esta manhã, saiba que antes da solução vem a presença. Ele está sentindo junto com você. Senhor, para os que chegam a esta manhã com o coração partido, sê presente antes de ser solução. Chega perto antes de agir. Deixa que eles sintam que não estão sozinhos no que estão vivendo. Que o teu silêncio não é ausência. Que quando não há palavras, há teu abraço invisível. Que quando não há respostas, a tua presença que sustenta sem precisar explicar. E no tempo certo, no teu tempo perfeito, abre o caminho. Ressuscita o que precisa ser ressuscitado. Tu és o Deus de Lázaro. Sempre foste. Agora vamos falar sobre o dom da atenção. Porque a atenção é um dos recursos mais escassos e mais preciosos que você tem. E o que você decide dar atenção determina muito sobre quem você está se tornando. Se você dá atenção constante ao que é negativo, ao que falta, ao que poderia ter sido diferente, você vai se tornando uma pessoa que vive no lamento. Se você treina a atenção para o que é verdadeiro, bom e justo, você vai se tornando uma pessoa de paz. A atenção molda o caráter. E tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, nisso pensai. Filipenses 4, verso 8. Paulo não estava sendo ingênuo sobre a vida. Ele escrevia de dentro de uma prisão. Sabia que a vida tinha lado sombrio, mas escolhia deliberadamente onde colocar a atenção. E essa escolha era um ato de resistência, de recusa em deixar as circunstâncias definissem o estado interno. Você tem esse mesmo poder. Pode treinar onde sua atenção vai. Hoje. Então, esta manhã, faz uma escolha consciente. Antes de abrir o feed de notícias, antes de entrar nas redes sociais, antes de se expor ao fluxo contínuo do que está errado no mundo, você escolhe onde vai colocar a atenção primeiro. Em Deus, na sua palavra, na gratidão, no que é verdadeiro sobre a sua vida. Esse primeiro direcionamento da atenção é mais poderoso do que parece.
Ele define o filtro através do qual você vai interpretar tudo que vier depois. Comece bem. O começo importa. Vamos trazer uma palavra sobre contentamento agora. Não resignação. Contentamento. Há uma diferença enorme. Resignação diz, não tem jeito, então aceito. Contentamento diz, confio em Deus e encontro paz no que Ele permitiu para esta estação. Resignação é passividade amarga. Contentamento é paz ativa. E o contentamento bíblico não é natural. Paulo diz, aprendi a contentar-me. Ele aprendeu. Não foi dom automático. Foi escola, prática, crescimento. Disponível para você também. Aprendi a contentar-me em qualquer estado em que me encontre. Filipenses 4, verso 11. Na abundância e na escassez. No sucesso e no fracasso. O contentamento de Paulo não dependia das condições. Dependia de Cristo. Posso tudo naquele que me fortalece. Contentamento não vem de ter muito. Vem de conhecer o Deus que é suficiente. E quanto mais o conhece, menos o contentamento depende do que se tem. Senhor, ensina-me contentamento, não resignação. O contentamento que nasce de conhecer que é suficiente, que me liberta da corrida de ter mais para ser mais, que me permite desfrutar o que tenho sem sofrer pelo que não tenho, que me faz presente no hoje. Que eu aprenda, como Paulo aprendeu, a encontrar paz em Ti, independente das circunstâncias. Esse contentamento é fruto de intimidade contigo, e eu quero essa intimidade. Agora quero falar sobre algo que poucas orações tocam, o cuidado com você mesmo, porque há uma espiritualidade mal entendida que confunde o descuido consigo mesmo com sacrifício santo, que diz, quanto mais eu me nego, mais espiritual sou. Mas Jesus disse, ama o teu próximo como a ti mesmo, pressupondo que você se ama, que você cuida de si, que você respeita os limites do corpo e da alma que Deus criou. E quando você não cuida de si mesmo, não tem nada para oferecer aos outros. O próprio Jesus saía para lugares desertos para orar e descansar. Buscava solidão para reabastecimento. Dizia não ao que tirava as suas forças para poder dizer sim ao que importava. Ele dormiu no barco no meio da tempestade, não porque era irresponsável, porque entendia que o corpo tem limites e respeitar esses limites é sabedoria, não fraqueza. Se o Filho de Deus precisava de descanso, precisava de solidão, precisava de reabastecimento, o que dizer de você? Senhor, que eu aprenda a cuidar de mim como Tu me criaste para ser cuidado. Que eu não confunda negligência com espiritualidade. Que eu respeite o corpo que Tu me deste como templo do Espírito Santo. Que eu reconheça quando preciso parar antes de quebrar. Que eu estabeleça limites sem culpa, que eu durma sem me sentir preguiçoso, que eu descanse sem me sentir improdutivo, que eu entenda que cuidar de mim não é egoísmo, é responsabilidade com o instrumento que Tu me confiaste. Vamos falar sobre a fé que age, não a fé que apenas crê em conceitos, a fé que se move, que faz algo com o que crê. Porque há um tipo de fé que fica parada, esperando que Deus mova tudo, enquanto a pessoa não move nada. E há a fé que diz, eu confio em Deus, e por isso vou dar o próximo passo mesmo sem ver o resultado. A segunda é a fé da Bíblia. A fé de Noé, que construiu o barco antes de ver a chuva. De Pedro, que saiu do barco antes de ter certeza de que o chão seria firme. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Tiago, capítulo 2, verso 17. Fé morta, não falsa, morta. Que talvez tenha começado viva, mas parou de se mover. Que crê, mas não age. Que ora, mas não obedece. Que professa, mas não pratica. E Deus quer fé viva. Fé que respira, que se move, que arrisca com base no que crê. Que dá o passo antes de ter todas as garantias, porque é exatamente nesse espaço entre o passo dado e o resultado visto que a fé cresce, no intervalo. Senhor, que a minha fé seja viva hoje,
que não fique estacionada em conceitos que nunca desceram para a prática, que eu não ore por coragem e depois evite o momento que exige coragem, que eu não peça por abertura de portas e recuse andar pelos corredores onde elas estão, que eu dê o próximo passo no que creio mesmo quando não tenho todas as garantias. Porque a fé que agrada a Deus não é a que espera provas antes de se mover, é a que se move e então vê as provas. Que eu tenha essa fé hoje. Vamos falar sobre a graça para os outros, porque é fácil receber graça, é mais difícil oferecer. Receber graça é deixar que Deus te ame apesar dos defeitos. Oferecer graça é amar os outros apesar dos defeitos deles. E esses defeitos vão aparecer hoje. Alguém vai frustrar, alguém vai atrasar, alguém vai dizer algo que vai custar paciência. Nesses momentos, a graça que Deus te deu vai ser testada para ver se vai além de você. Suportai-vos uns aos outros com amor. Procurai manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Efésios capítulo 4, versos 2 e 3. Suportai. Palavra forte, que reconhece que conviver é difícil, que as pessoas são imperfeitas, que a unidade não é natural, precisa ser mantida, com esforço, com escolha, com a decisão de amar a pessoa que está difícil de amar. E esse suportar não é condescendência. É a graça que recebeu sendo oferecida. É o perdão que você recebeu fluindo para outros. Senhor, dá-me graça para as pessoas difíceis de hoje, para quem vai testar a paciência, para quem vai machucar, para quem vai me decepcionar de novo. Que eu não responda no nível em que sou provocado, que responda no nível em que tu respondeste a mim quando eu era difícil, com paciência, com graça imerecida, com amor que não desiste. Que hoje eu seja esse nível de graça para alguém que precisa. Vamos falar sobre autoridade espiritual agora, porque você tem mais autoridade do que provavelmente está usando. A autoridade que Jesus conferiu aos crentes não é decorativa. Não é para crises especiais gerenciadas por pessoas especialmente ungidas. É para todos os que creem, e essa autoridade se exerce na oração, na declaração da palavra, na resistência ao inimigo, na tomada de posição sobre a própria vida e sobre o ambiente ao redor. Você foi autorizado a agir em nome de Jesus. Eis que vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Lucas capítulo 10, verso 19. Autoridade dada, não conquistada, dada por Jesus para você, para pisar sobre o que o inimigo tenta colocar no caminho. E a autoridade não precisa ser exercida com gritos ou dramatismo. É exercida com a tranquila certeza de quem sabe que tem o nome de Jesus como fundamento, com fé, com posicionamento, com palavra alinhada à Escritura. Senhor, eu me posiciono hoje na autoridade que Jesus me deu. Decreto que nenhum plano do inimigo contra a minha vida, minha família, meu trabalho e minha saúde vai prosperar. Decreto que o que tu plantastes em mim vai crescer sem que nada consiga arrancar. Decreto paz sobre os meus relacionamentos, sabedoria sobre minhas decisões e abertura sobre os caminhos que tu preparastes. Não grito isso com arrogância. Falo com a quieta confiança de filho que sabe que o Pai lhe deu autoridade para isso. Há um presente de Deus que a gente subestima constantemente: a comunhão com outros crentes, não o evento religioso, a comunhão real, o se conhecer de verdade, o se suportar, o chorar junto e rir junto, o ser vulnerável sobre as batalhas reais e não apenas sobre as que já venceu. Porque há uma força que só existe quando 2 ou 3 se reúnem em nome de Jesus. Uma força que não está disponível para quem tenta fazer a caminhada da fé completamente sozinho. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio deles.
Mateus, capítulo 18, verso 20. No meio deles, não ao lado, no meio. Presente de uma forma específica que não está disponível na solidão. E isso não é apenas sobre culto ou células, é sobre a sua relação com as pessoas que caminham com você na fé. Aquelas que sabem quem você é de verdade, que oram por você com o nome certo, que te chamam para cima quando você está caindo. Cuide dessas relações, elas são preciosas. Senhor, obrigado pelas pessoas que puseste no meu caminho para andar junto. Que eu não as trate como garantidas, que eu invista o tempo e a atenção que elas merecem, que eu seja para elas o que preciso que elas sejam para mim, que eu ore por elas com o mesmo fervor, com que peço que orem por mim, e para os que estão sem essa comunhão, que encontrem. Que o teu corpo se manifeste para eles de forma concreta. Que não fiquem sozinhos na jornada, porque isolamento não é o design que tens para os teus. Agora quero falar sobre propósito. Não no sentido grandioso de missão de vida, no sentido prático e imediato. O propósito de hoje. O que Deus quer fazer através de você, especificamente hoje. Porque propósito não é apenas um destino que você está perseguindo. É também a forma como você está no caminho, como você trata as pessoas enquanto trabalha, como você conduz a conversa enquanto espera o grande projeto, como você é no ordinário enquanto aguarda o extraordinário. Porque o propósito de Deus para a sua vida não começa quando você chegar na visão. Ele está acontecendo agora, no jeito como você serve, no caráter que você exercita, na fidelidade que você demonstra no que parece pouco. Porque quem é fiel no pouco será posto sobre muito. E Deus não te coloca sobre muito antes de ver como você trata o pouco. O hoje importa não apenas como preparação para o amanhã. O hoje tem propósito em si mesmo. Viva como se soubesse disso. Quem é fiel, no mínimo, também é fiel no muito. E quem é injusto, no mínimo, também é injusto no muito. Lucas, capítulo 16, verso 10. Fidelidade no mínimo. A tarefa monótona de segunda de manhã. A decisão ética quando ninguém está olhando. O esforço completo no projeto que parece sem importância. O cuidado com quem parece não ter influência. Esses momentos de fidelidade no pequeno são os que formam o caráter que o grande vai exigir. E Deus está vendo cada um deles. Nenhum fica sem registro. Senhor, que eu seja fiel no pouco desta manhã, nas tarefas que parecem insignificantes, nos detalhes que ninguém vai notar, no esforço que vai além do mínimo quando poderia fazer menos. Que eu entenda que fidelidade é formação. Que cada escolha de fazer certo no pequeno é um tijolo na construção de quem serei no grande. Que eu não desperdice os dias ordinários esperando pelos extraordinários. Que eu honre o hoje, sabendo que é aqui, no agora comum, que o caráter para o futuro está sendo moldado. Vamos falar agora sobre o que você está temendo. Não o medo geral, o medo específico que chegou com esta manhã. A conversa que precisa acontecer e que você está evitando. O passo que precisa ser dado e que parece grande demais. A mudança que Deus está pedindo e que assusta porque é diferente de tudo que você conhece. O medo é real, mas há uma promessa que é mais real ainda, que o Deus que te chama para o desconhecido vai na frente e nunca falhou com ninguém que confiou nele. Não temas, porque eu sou contigo. Não te espantes, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Isaías capítulo 41, verso 10. 3 verbos. Fortaleço, ajudo, sustento. Não apenas anima e boa sorte. Intervenção ativa, força que é transferida, ajuda que é concreta. Sustento que segura quando você está prestes a ceder. Esse é o Deus que está com você no que você teme esta manhã. E isso não é promessa vaga, é compromisso do Eterno. Senhor,
fala sobre os meus medos, os declarados e os disfarçados de outros sentimentos. O medo de fracassar que aparece como perfeccionismo, o de rejeição que aparece como isolamento, o de não ser suficiente que aparece como hiperatividade. Chama cada um pelo nome e substitui pela tua promessa. Não sou chamado a viver sem desafio. Sou chamado a viver sem medo, porque tu estás comigo. A tua presença é mais poderosa que qualquer coisa que temo. Há uma dimensão desta oração que precisa ser reservada para os filhos, para os que têm filhos pequenos que acordaram antes de você e já estão cheios de energia e precisas. Para os que têm filhos adolescentes que parecem tão distantes e ao mesmo tempo tão vulneráveis. Para os que têm filhos adultos cujas escolhas tiram o sono. Para os avós que criam netos. Para os padrinhos que exercem função de pais. Para todos que carregam uma criança ou jovem no coração com amor e preocupação. Educarei no amor ao Senhor o jovem em seu caminho, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios capítulo 22, verso 6. Educarai no amor ao Senhor, não apenas em regras, no amor, não apenas no que fazer e o que não fazer, em quem Deus é e como é amado por Ele. Porque quando um filho conhece o amor de Deus por experiência e não apenas por doutrina, quando esse amor se torna real e pessoal, é muito mais difícil para o mundo oferecer algo que pareça melhor. Ensina amor. Senhor, cobre os filhos, netos e jovens no coração de quem te ouve, que anjos os guardem em cada caminho, que a tua palavra produza raízes que nenhuma tempestade arranca, que quando o mundo oferecer falsas versões de amor, eles reconheçam porque provaram do real, e para os que se afastaram, que o amor do Pai os alcance, que a memória de quem foram em ti seja o que os traga de volta. Tu és fiel com os nossos filhos. Agora, quero que você pense em algo que ainda não começou. Um projeto, uma conversa, um passo de obediência que você sabe que Deus pediu, mas que ainda não foi dado. Um relacionamento que precisa ser restaurado e que você ainda não se moveu em direção. Algo que está parado, não por falta de tempo nem de recursos, por hesitação, por medo de começar, por não saber como vai terminar. E Deus diz, esta manhã começa. Não precisa terminar hoje, mas começa. O começo é o passo que está faltando. Porque Deus não te pede que você veja o fim antes de começar. Ele te pede o próximo passo, só o próximo. E quando você der esse próximo passo em obediência e fé, o seguinte vai aparecer. É assim que o caminho com Deus funciona. Revelação progressiva. Você anda no que foi revelado e recebe a revelação do que segue. Quem espera que o caminho inteiro apareça antes de mover os pés, nunca vai sair do lugar. A revelação vem com o movimento. Começa. O próximo passo vai aparecer. Senhor, dá-me a coragem do primeiro passo hoje. Para aquilo que tenho hesitado, para o que tu pediste e que ainda não iniciei, para a obediência que tem esperado o momento perfeito que nunca vai chegar, porque o momento perfeito é agora. Que eu comece, mesmo imperfeito, mesmo sem certeza do resultado, mesmo sem saber como vai terminar, confiando que tu que começaste a boa obra em mim, sois capaz também de completá-la, e que o teu trabalho inclui guiar cada passo do caminho que começarei hoje. Vamos falar sobre a cura das memórias agora, porque você carrega em você não apenas o presente, carrega o passado, e algumas dessas memórias são preciosas, são a reserva de onde você tira forças quando precisa se lembrar do quanto Deus foi fiel. Mas outras memórias ferem, voltam sem serem chamadas, ativadas por cheiros, por vozes, por situações que se parecem com algo antigo. E Deus quer curar essas memórias, não apagá-las, curá-las, tirar o veneno sem tirar o aprendizado.
Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele pode entrar no passado, pode ir até o ponto de dor, pode colocar a sua presença dentro de memórias que aconteceram antes de você conhecê-lo. Pode ressignificar o que foi trauma, não mudando o que aconteceu, mudando o que aquilo significa para você agora, transformando a cicatriz em testemunho, a ferida em fonte de compaixão pelos que passam pelo mesmo, a dor em autoridade para falar ao coração de quem sofre o que você sofreu. Senhor, entra nas memórias que ainda doem, não as apaga, as cura, coloca a tua presença dentro de cada uma delas. Mostra-me onde estavas quando aquilo aconteceu, porque tu estavas lá mesmo quando eu não te sentia, e faz a obra de ressignificação que só tu podes fazer. Que o que foi ferida se torne testemunho, o que foi vergonha se torne graça, o que foi destruição se torne fundação para algo que vai ajudar outros. Que nada do que vivi seja desperdiçado nas tuas mãos. Tu redimes tudo. Há uma promessa específica que quero colocar no seu coração para este dia. Uma que vai muito além de sentimentos, que é concreta e operacional, que funciona especialmente nos momentos em que você não sabe o que fazer, quando a decisão precisa ser tomada e você não tem clareza, quando o caminho está na frente e parece ter dois lados parecidos, quando você precisa mais do que esforço humano, precisa de sabedoria que vem de cima. E Deus prometeu dar essa sabedoria. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á dada. Tiago, capítulo 1, verso 5. Dá liberalmente, sem escassez, sem cobrar, sem perguntar por que você precisa ou se merece, sem fazer você esperar até que prove que vai usar bem, liberalmente, como alguém que tem abundância e fica feliz em compartilhar. Essa é a generosidade de Deus com a sabedoria. Você pediu, Ele dá, sem burocracia, sem fila, imediatamente, com alegria. Senhor, preciso de sabedoria hoje, para as decisões que exigem mais do que tenho, para situações que pedem discernimento além da minha experiência, para conversas onde as palavras certas fazem toda a diferença. Dá-me tua sabedoria, que não é do mundo, que é pura, pacífica, amável, cheia de misericórdia. Essa sabedoria peço e creio que recebo agora mesmo. Vamos falar agora sobre o legado. Não o que você vai deixar quando morrer, o que você está deixando agora, em cada interação, em cada escolha, em cada forma como você se relaciona. Porque legado não é apenas o resultado final, é o processo, é a forma como você trata as pessoas ao longo do caminho. E você está construindo legado todo dia, nas decisões que parecem pequenas, nas palavras que parecem esquecidas, nas escolhas de caráter quando ninguém está vendo. Esse é o legado real. O homem bom deixa herança aos filhos dos filhos. Provérbios capítulo 13, verso 22. Herança para os filhos dos filhos. 3 gerações. O que você está construindo hoje tem potencial de impactar pessoas que ainda não nasceram, que serão formadas em parte pelo que você escolheu ser agora. Isso é peso e presente ao mesmo tempo. Peso porque cada escolha importa mais do que parece. Presente porque você tem a oportunidade de plantar algo que vai durar muito além de você. Planta bem. Senhor, que eu viva com consciência de legado hoje. Que cada interação seja uma semente que importa. Que as minhas palavras para os meus filhos, netos, sobrinhos e jovens ao meu redor sejam palavras que formem e não que deformem. Que o meu exemplo seja mais eloquente que qualquer ensinamento verbal. Que ao final da minha vida, quando olharem para o que plantei, vejam um campo fértil de fé, de amor e de caráter. Que o legado que deixo honre o teu nome. Que essa seja a herança que passo adiante. Chegamos ao trecho final.
E quero falar sobre o que vai sustentar você quando esta oração terminar, quando a presença desta manhã encontrar a pressão do dia, quando a paz daqui encontrar a realidade lá fora. O que vai sustentar? Não o sentimento. Sentimentos passam. O que sustenta é a palavra de Deus plantada no coração. O que ele disse, o que prometeu, o que declarou ser verdade sobre você. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Mateus 24, verso 35. Tudo que parece sólido pode desaparecer. Emprego, saúde, reputação, nada é garantido. Mas a palavra de Deus é inabalável. O que ele disse, ninguém desfaz. O que prometeu, ninguém cancela. O que declarou ser verdade, nenhuma circunstância torna falso. Essa firmeza é o solo onde você planta os pés quando tudo balança. Leva uma palavra de Deus para o dia, não um versículo memorizado mecanicamente. A palavra que tocou o coração nesta oração. A promessa que brilhou mais. A frase que o coração reconheceu como sendo para este momento. Essa palavra será o âncora do dia. Quando a pressão vier, volta a ela. Quando a dúvida chegar, lembra dela. Quando o cansaço pesar, apoia nela. A palavra de Deus não é decoração, é fundação. Senhor, sela no meu coração a palavra que preciso carregar hoje. Que ela seja mais do que informação, que seja vida, que desça do intelecto para as entranhas. Que quando eu precisar dela, não precise procurar, que ela já esteja lá, pronta. Como provisão que tu preparaste antes que a necessidade chegasse. Porque tu és esse tipo de Deus, que prepara antes, que providencia antes, que coloca no coração o que vai ser necessário antes que o momento exija. Sela essa palavra, que ela sustente o meu dia. Há uma última coisa que quero declarar sobre este dia antes que você vá. Este dia já foi abençoado. Não pelo que você vai fazer, pelo que Deus já fez. A bênção não depende do desempenho de hoje. Foi colocada sobre você antes que você acordasse. Antes que você soubesse o que o dia traria. Antes que você tivesse a chance de merecer ou de não merecer. A bênção de Deus não é resultado do seu esforço, é expressão do amor dele. E o amor dele por você não tem condição, não tem limite, não tem fim. Como o Pai amou a mim, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. João capítulo 15, verso 9. Permanecei, não conquistai, não merecei. Permanecei, fique dentro. Não saia do amor de Cristo, não se afaste para tentar ganhar o que já tem. Não corra atrás do que já está sobre você. Só permaneça. Permanecer no amor de Cristo é o que torna possível amar os outros como você foi amado. É o que sustenta quando tudo convida a endurecer o coração. É a fonte que não seca. Permanece nela hoje. Senhor, que eu permaneça no teu amor hoje. Não saia para ganhar o que já tenho. Não me afaste por me sentir indigno. Que aprenda a estar no teu amor como quem está em casa, com familiaridade de filho, com descanso de quem não precisa provar nada, com segurança de quem sabe que não será expulso. Que ao final do dia possa dizer, permaneço, no amor de Cristo, independente do que aconteceu. Que o Senhor te abençoe e te guarde neste dia. Que a sua face resplandeça sobre você em cada hora que está por vir. Que a sua graça seja visível nos seus olhos. Que a sua paz seja perceptível no seu passo. Que o amor de Deus que você recebeu aqui transborde em cada encontro. Que as pessoas que tocarem a sua vida hoje sintam que tocaram algo diferente, algo genuíno, algo que não tem explicação humana, mas que tem nome. E o nome é Jesus. Vai com esse nome. Ele é suficiente para qualquer coisa. Você sai diferente de como entrou. Pode não sentir, pode não ver no espelho, mas algo foi semeado, firmado, curado, declarado.
A palavra de Deus que entrou no coração vai trabalhar ao longo do dia, mesmo quando não estiver pensando nela. Como semente que trabalha antes de aparecer. O trabalho de Deus não depende da sua consciência para acontecer. Ele age. Você anda. Juntos chegam onde nenhum chegaria sozinho. Se esta oração tocou o seu coração, deixa o like agora. Cada like ajuda este canal a chegar em mais pessoas que precisam começar o dia com Deus. Se ainda não é inscrito, clica no botão inscrever-se e ativa o sininho para não perder nenhuma oração. E se você quer ir além e apoiar este ministério de forma especial, clica no botão Seja Membro. Com o seu apoio, conseguimos alcançar ainda mais corações com a palavra de Deus. Deus te abençoe enormemente hoje e sempre. Até amanhã, com mais oração.